Uma vez acho que é um professor mesmo de uma plataforma estava ensinando a gente fazer vídeo, né? Dando umas dicas. E uma das dicas que ele disse que é para a gente cortar isso que eu gosto de falar. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo, o importante é que eu desejo que você esteja bem. Ele disse que isso aí faz as pessoas passar o vídeo, que eles não gostam dessa parte. Aí eu relutei por vários tempos, né? De vez em quando eu esqueço e falo isso aí. Então, se tiver que assistir o vídeo, vai assistir. Agora, se não tiver que assistir, já falei. Aí não adianta mais. Mas eu gosto de falar pelo seguinte, que eu falo do fundo da minha alma. Que se meu dia tá bom, mas se o seu tiver ruim, eu como serva de Deus, eu não fico feliz. Se a minha tarde estiver boa, mas se a sua tarde estiver ruim, eu como filha de Deus, eu não consigo ficar feliz, eu não posso ficar feliz sabendo que você está mal. Principalmente à noite, né? Que é a hora do descanso, a hora que você reposa, né? Coloca sua cabeça no travesseiro para esquecer as lutas do dia. Se você não estiver bem à noite, eu saber disso, como que eu poderei dormir em paz sabendo que tem alguém que está passando por uma situação difícil? Isso não é demagogia, é pura verdade. Chorai com os que choram, alegrai-se com os que se alegram, né? Palavras de Deus. E outra coisa que eu quero falar com vocês também é sobre você dizer: eu nasci sem sorte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não fala isso. Você já leu a história de Mefibosete? Eu amo essa história. Mefibosete, o pai morre, o vô morre. Ele com 5 anos de idade, a babá fica sabendo da morte do pai e do vô. Ela pega a criança, porque na lógica a babá tem que ter responsabilidade com a criança. A babá, na minha concepção, é a segunda mãe da criança. Ela que é responsável durante o tempo, período que a mãe não está em casa, né? Então eu acho a babá uma segunda mãe, eu entendo assim. E essa babá, então, sabendo que era assim, que se o rei morresse, aí o resto da família que ficava, o próximo rei eliminava, né? Para não ter problema. E ela, sabendo disso, ela saiu correndo com o menino, com o Mefibosete no colo. Uma criança com 5 anos é bem pesada. E ela saiu correndo, né? No meio daquela rua ruim, cheia de pedregulho, e ela, aquele peso, ela cansada, ela vai e deixa o menino cair. Aí o menino fica, então, aí ela vê que o menino tá com dificuldade de se levantar, ela vai ver, o menino tava com os pés quebrados. Filho do rei, Jonatas, filho do rei, com os pés quebrados, e aí então ela consegue, né, fugir com aquele menino, mas pensa na dor do menino, né? Na dor da babá de saber o que tinha acontecido. O menino que era para estar com todas as regalias, com toda a polpa, né? Pompa, sei lá como é que se pronuncia, estar bem, estava fugindo para que não fosse eliminado pelo próximo rei. E ela leva ele então para a cidade de Lodebar. Há uma controvérsia sobre a cidade de Lodebar, uns falam uma coisa, outros falam outra, mas o que eu aprendi é que é uma cidade, né? Uma cidade de pouca fama, uma cidade de pouca regalia, uma cidade... A verdade é que eu conheço como cidade de esquecimento. Cidade que ninguém liga muito, entendeu? Não se pronunciava tanta cidade de Lodebar. Ele vai para lá.
precisa resumir, que essa história é longa. Mas aí onde eu quero chegar? Aí viveu ali, aleijado, né? O menino que era para estar, né, todo pomposo, todo vitorioso, tá ali aleijado. E crescendo, crescendo, até que um dia o rei lê lá aquelas coisas lá que eles costumam ler, começa a pensar e chama, né? O homem lá, que fugiu o nome dele agora, e pergunta se não existia ninguém da sua linhagem. Aí aparece alguém e diz sim, há um chamado Mefibosete, aleijado, está na cidade do Lodebar. O rei, na mesma hora, manda chamar ele. Pensa na imagem, né? Homem aleijado, diferente de todo mundo. Ele era aleijado dos 2 pés, não era só de um, não. Aí o rei mandou chamar e falou: a partir de hoje, sentarás à mesa comigo, terás os mesmos direitos. E ele foi restituído a ele tudo que ele perdeu por direito. Aí você fala, mas você chora para falar isso? Eu choro porque me emociona de saber que nós não estamos esquecidos. Mesmo que você nem para um serviço bom você é chamado, mesmo que nem o marido você não consegue arrumar, mesmo que nem uma esposa você não consegue arrumar, mesmo que as pessoas te olhem, te chamam de feio, feia, te chamam de bobão, bobona, não tem problema. Vai chegar a sua hora. A sua hora vai chegar. Chegou a hora de Mefibosete. Ele recebeu tudo que ele tinha direito, o que é nosso. Eu sempre falo, o que eu falo meu, mas o que é nosso, tá? O que é nosso, que Deus deu para nós, tá guardado. E na hora certa vai vir aqui, ó, na palma da mão. Você não precisa abrir a boca e falar que você não vai casar, que você não vai andar de carro, que você não vai ter sua casa, que você não vai melhorar de situação financeira. Você não precisa falar isso, porque o que é seu na hora certa Deus vai te entregar. Você não nasceu para ficar na calçada, não. Você não nasceu para ficar aí aleijado, não só dos pés, mas tetraplégico, paralítico espiritualmente. Você está paralítico espiritualmente, você não nasceu para isso. Você vai falar de Deus, você vai falar que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo e um dia vai voltar. Não aceito que você esteja aleijado espiritualmente, eu não aceito. Você tem que se posicionar, falar bem alto, gritar para o mundo ouvir que Jesus Cristo te ama, que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e um dia ele vai voltar para buscar o seu povo. Prepara-te, Israel, para encontrar com teu Deus. Assim como Mefibosete tomou posse de tudo que era seu, você também e eu também. O que é nosso vai vir nas nossas mãos. O diabo não tira aquilo que Deus deu. Se o diabo tirar é porque Deus permitiu. Se o diabo levar é porque Deus permitiu. Então não era nosso. Então não diga a palavra eu não posso, eu não consigo, eu nasci sem sorte. Não diga essa palavra. Você diz eu sou aquilo que Deus queira que eu sou, que eu seja um vencedor. Jesus te ama, me ama, ama todos nós. Eu deixo para você um grande abraço e um beijão no seu coração.